Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual o horário que vocês irão ouvir essa história. Eu me chamo Doni Barré e vou contar hoje para vocês a história de um grande autor. Esse autor que criou um dos maiores gibis do Brasil. Ele se chama, alguém saberia me dizer? Foi ele que criou a Mônica, o Cascão, o Cebolinha e muitos outros personagens. E se vocês sabiam que ele também foi criança? Ele foi criança igual a vocês. E esse gosto pelo desenho, por criar histórias, ele desenvolveu desde que tinha a idade de vocês. Para contar essa história, eu vou precisar chamar o meu ajudante, o Mauricinho. Alguém viu o Mauricinho por aí? O Mauricinho é um pouco tímido, mas depois ele vai aparecendo. Mauricinho? Mauricinho. Nós combinamos, Mauricinho, de estar aqui para contar a história. Mauricinho? Uai, cadê esse Mauricinho? É pra ficar caladinho que eu vou assustar o meu amigo. É o meu amigo Doni. Bom, Que susto, Mauricinho! eu assustei você. Eu cheguei de mansinho. Foi pezinho, pezinho, bem silencioso. E você não escutou, é? Mas diga aí, por que foi que você tanto chamou? Mauricinho, Mauricinho, Mauricinho. Fiquei curioso. Eu estava te chamando sem parar, sabe por quê? Porque hoje eu vou contar uma história para as crianças de um autor que você gosta muito, que é Maurício de Souza. Então você me chamou para escutar uma história sobre o Maurício de Souza. Que isso, galerinha? Vamos prestar atenção porque essa história é muito legal. E o meu nome é em homenagem ao Maurício de Souza. Por isso que eu chamo Mauricinho. Vamos sentar, eu já tô sentadinho aqui e vou prestar atenção na história. Conta aí pra gente, Doni. Em um tempo nem tão distante assim, aqui, nessa história queremos contar, lá pelos lados da cidade de Santa Isabel, no interior de São Paulo, havia um senhor chamado Antônio, que era dono de uma barbearia. Ele adorava cortar cabelos, aparar barbas, gostava mais ainda de escrever poesias. Ele era casado com uma senhora que tinha um nome muito curioso, difícil de pronunciar. Ela se chamava Petronilha. Todo final de tarde, o pessoal lá do bairro de Seu Antônio se reunia em sua barbearia para cantarolar, tocar viola e declamar, recitar aqueles versinhos tão bonitos que nós chamamos de poesia, que enchem a nossa boca de música com as suas rimas. Naquele mesmo ano, 1932, olha que faz tempo, 88 anos atrás, nascia o protagonista, a figura principal da nossa história, Maurício de Souza. E o Maurício de Souza, ele era uma criança muito curiosa, queria saber de tudo, antes do tempo. A sua mãe, Dona Petronilha, ensinou ele a ler antes mesmo dele entrar na escola. E adivinhem qual foi o primeiro livro do Maurício de Souza? Nada mais, nada menos que um livro de histórias em quadrinhos, um gibi. Era um gibi que contava a história de um coelho que era muito sapeca e que aprontava muito. Ele gostava muito de ler na escola, só que na época era proibido. Então ele lia os gibis escondidos na escola. Lá só podia ler os textos que o professor ensinava, nada de gibis. Ele tinha uma avó que chamava Dona Dita.
A dona Dita reunia a criançada da rua todo final de tarde para contar histórias na sua varanda. O Maurício, que era muito esperto e amava desenhar, ele resolveu desenhar os personagens, as figuras que a avó contava para ele e criar histórias. E ele era tão criativo, tão inteligente, que ele inventou um mini cinema para contar essas histórias para os amiguinhos. Pois é, era uma caixa de madeira. Então ele colou as folhas que ele desenhava uma na outra e fez um rolo. Pregou uma parte do desenho em cima da madeira, a outra parte embaixo. Com a mãozinha, ele ia girando e mostrando as imagens da história que ele ia contando. Como faz muito tempo, naquela época, muitas casas não tinham nem energia elétrica, como a gente tem hoje na casa da gente. O que ele usava para iluminar aquelas imagens? Uma vela que ele colocava atrás dos desenhos. Assim, ele podia contar as histórias à noite para os seus amiguinhos. Só que ele cobrava ingresso. E sabe qual era o ingresso, Mauricinho, que ele cobrava? O valor do ingresso? Caramba, ele cobrava ingresso. Que esperteza desse Maurício de Souza. Bom, eu acho que ele cobrava uns R$ 5. Não, Então ele cobrava uns R$ 10, porque ele é muito esperto. não. Caramba, como será que ele cobrava então? E eu acho que ele cobrava algo pra comer. Comer é bom. A gente enche a barriga. Não tem nada melhor. Então é comida. Encher a pança. Ele cobrava um palito de fósforo. Assim ele poderia manter as velas acesas para continuar contando as suas histórias. Doni, ô Doni. Oi, Mauricinho, você disse alguma coisa? Sim, eu disse. Eu quero falar. Quer dizer, na verdade eu não disse. Eu vou falar agora. Sabia que na escola eu fiz um trabalho sobre o Maurício de Souza? Sabe que você tá falando que ele fez para contar a história, que ele colocou as figuras, colocou a vela? Então, eu fiz esse trabalho na escola. Você quer ver? Você quer ver? Eu vou pegar. Vou pegar para vocês, para mostrar para todos vocês. Sério? Gente, o Mauricinho trouxe para nos mostrar uma caixa parecida com aquela que o Maurício de Souza contava suas historinhas, é isso? Isso mesmo, Tony. Então, olha só, galera. Aqui tem uma manivela aonde a gente roda. Eu vou rodar aqui para que vocês possam assistir, viu? E começa agora a apresentação da turma da Mônica. Vê se vocês conhecem todos os personagens. Eu vou passando e você vai falando o nome de cada personagem. Essa personagem gosta muito de comer. Acertou! É a Magali. E esse personagem gosta muito de jogar bola. Mas ele não gosta de tomar banho. Acertou! É o Cascão. E esse personagem tem um amigo muito legal. Esse é o amigo dele. Ele está correndo. E eles se encontraram. É o Cebolinha e o Bidu. Acertaram. Essa é a nossa última personagem inspirada na filha do Maurício de Souza, a Mônica. E assim termina a nossa apresentação. Obrigado, galerinha. E a história do Maurício de Souza não acabou por aqui. Sabe por quê? Ele ainda continua criando personagens, escrevendo as suas histórias em quadrinhos. A Turma da Mônica, que foi uma das suas maiores criações, ganhou o mundo todo. A Turma da Mônica foi traduzida para várias línguas: italiano, espanhol, francês, inglês, japonês, alemão e muitas outras. Eu gostaria de compartilhar com vocês um segredo. Só que esse segredo pode e deve ser contado para todo mundo. Nós temos um jeito, uma forma de fazer com que as histórias sempre
permaneçam vivas e jamais morram. Sabe como que é? Contando-as. Se você gostou dessa história, conte para o seu amiguinho, para que seu amiguinho conte para o amiguinho do amiguinho, e o amiguinho do amiguinho conte para o amiguinho do amiguinho, que vai contar para o amigo do amiguinho, e que vai deixar essa história sempre viva pela nossa voz. Muito obrigada, Tony, por contar essa história maravilhosa sobre a vida, a infância do Maurício de Souza e como ele começou a criar os seus desenhos. Eu vou continuar desenhando porque eu gosto muito. Vocês viram, gente, os meus desenhos. E vocês, gostam de desenhar? De contar histórias? Um beijo bem grandão e até a próxima. Tchau, tchau, tchau!